Vamos abrir a palavra do Senhor, aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 46. Deixa aberto aí a palavra do Senhor. Evangelho, segundo Lucas escreveu, capítulo de número 1. Deixa marcadinho aí. Nesse período de Natal, querido, nós nos preparamos, não é isso? Preparamos para muitas coisas. Preparamos a festa que nós vamos ter no dia 25 em família, a maioria se reúne em família. Nós preparamos e planejamos os encontros e amigos secretos, amigos da onça e outras coisas mais aí que a gente faz, as confraternizações. Nós nos preparamos com os enfeites, nós nos preparamos com os presentes, mas esse tempo é mais do que preparar os enfeites, preparar a casa, convidar amigos. O advento é tempo de preparar o nosso coração. Advento significa isso, se preparar, nos prepararmos para algo maravilhoso, tremendo, que é celebrar o nascimento de Cristo Jesus. Preparar algo que vai muito além do que colocamos à mesa, que transcende o que penduramos na porta, ou os enfeites de decoração. O advento nos convoca a uma preparação espiritual, porque o verdadeiro sentido do Natal acontece em nós, na nossa vida. E o Natal é para a glória de Deus, como falamos hoje pela manhã. O advento, então, é um tempo de preparação. Não apenas uma data, uma celebração no dia 25. É uma preparação para algo maior, para o louvor da glória do nosso Deus. Os cânticos de advento nos chamam a isso. Os cânticos que nós encontramos aqui, 4 cânticos, ou poesias, ou salmos. O que nós vamos ler hoje é um salmo, Salmo de Maria. Eles cantavam: ninguém que é alcançado pela graça de Deus, ninguém que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, fica calado. Pelo contrário, o coração transborda de alegria. E nós estamos caminhando nesses cânticos do advento, que são expressões de gratidão, de louvor e adoração de alguém que contemplou a vinda do Messias, de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Por isso eles celebram, por isso eles cantam, por isso eles glorificam a Deus. E eu digo, e você? Você que foi alcançado pela graça de Deus, você tem o desejo de louvar, engrandecer e exaltar esse Deus? Os cânticos do advento são expressões de louvor daqueles que compreenderam o Evangelho. São vozes de pessoas que conheciam as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, o Salvador, e que agora testemunham a concretização da vinda do Messias. Zacarias mesmo vai dizer: Senhor, pode despedir o teu servo, que os meus olhos já contemplam o Salvador. Esse era o desejo deles. Eles ansiavam a vinda do Salvador. Hoje nós somos alcançados já pela graça. O Evangelho nos alcançou. Agora nós desejamos a segunda vinda de Jesus, que não mais humilde, mas com poder, poderoso, vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso, queridos, é interessante que muitos, dizem que nós não amamos Maria, nós não falamos de Maria. Sim, nós falamos de Maria, certo? Nós falamos sim que Maria, ela é bem-aventurada entre as mulheres, como é dito nas Escrituras. Nós reconhecemos e cremos que bendito é o fruto do ventre de Maria, como diz as Escrituras. Mas nós não cremos que ela intercede por nós pecadores na hora da nossa morte. Quem intercede por nós e também na hora da nossa morte é o nosso único e suficiente Salvador. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 2,
vai dizer, versículo 5, capítulo 2, versículo 5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não Jesus Cristo, bebê. Jesus Cristo, homem. Nós não adoramos o bebê Jesus. Nós adoramos a Jesus, homem. É esse Jesus. Por isso Maria é bendita entre as mulheres, segundo as Escrituras. Maria é bendito o fruto do seu ventre, como diz as Escrituras. Maria é cheia de graça, como diz as Escrituras. Mas ela não intercede por mim, porque o único que intercede por mim é Cristo Jesus. Ela não é corredentora. Nós só temos um Redentor, Cristo Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e vivo está. Maria reconhece que Jesus, o que está no ventre dela, a quem ela vai amamentar, a quem ela vai trocar as fraldas, a quem ela vai ensinar a andar, a quem ela vai ensinar a falar, ela reconhece que esse menino vai crescer, é o seu Salvador. Vocês já imaginaram a cena? Como que ela cuidar do Salvador, do seu Redentor? E Maria reconhece isso. Como diz aqui o texto de Lucas capítulo 1, versículo 46, Maria, quando sabe que está grávida do Espírito Santo, o anjo fala com ela, ela vai até a casa da sua prima Isabel, que já está grávida de João Batista. Quando elas se encontram, João Batista estremece ali no ventre, cheio do Espírito Santo. Gente, se João Batista, no ventre, está cheio do Espírito Santo, quanto mais os nossos filhos, desde o ventre, podem ser cheios do Espírito Santo. E Deus não brinca com o batismo dos nossos filhos. Opa, chegamos lá. Deus abençoa, Deus cuida dos nossos filhos, desde o ventre. E quando isso acontece, ela visita e ela vai numa caminhada longa, de sair de Nazaré e até a Judéia, são dias de viagem. Ela já está sendo mal falada. Mas ela está dizendo que foi grávida pelo Espírito Santo. Tem gente olhando torto. Mas ela disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ainda que venham zombar, venham olhar torto para mim, venham me desprezar, eu sou tua serva, cumpra em mim o teu querer. E ela vai visitar a sua prima. E ali elas têm um momento em família, precioso e maravilhoso. E quando ela reconhece que o anjo falou: pode ir lá, a sua prima, que é estéril e já avançado de idades, ela está grávida. E quando ela vê esse sinal, ela rompe em louvor, ela compõe um salmo. E esse salmo aqui, esse cântico aqui, versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou o seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Que o Senhor nos abençoe na meditação da tua palavra. Que nós possamos sair daqui desafiados, ó Pai, a louvar, a bendizer ao Senhor, pela ação da salvação que fomos alcançados. Que a nossa boca venha se encher de riso, que o nosso coração venha se alegrar no Senhor e possamos cantar, assim como Maria cantou, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador. Ilumine o nosso entendimento e nos instrua nesse momento. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o que esse cântico nos ensina? O que Maria nos ensina com esse cântico que é chamado de Magnificat?
né, que está em latim, ou magnificar a Deus, ou engrandecer a Deus. Por que Maria magnifica a Deus, ou glorifica a Deus, engrandece a Deus? E eu gostaria, no exemplo de Maria, que também nós pudéssemos glorificar, exaltar o nosso Deus. A primeira lição que a gente aprende aqui, e vê aqui, através de Maria, é que Maria magnifica a Deus pelo reconhecimento de quem Ele é. Ela começa a louvar a Deus e falar dos atributos de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chama o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, que contemplou a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E depois ela vai falar que Deus é todo-poderoso, que Deus é misericordioso. Maria, ela começa a louvar e cantar os atributos de Deus, desse Deus tremendo e maravilhoso, que a abençoou, esse Deus que ela conhece através das Escrituras. E é interessante, como que esse hino, como esse salmo, como esse cântico, é encharcado das Escrituras. Mostra como Maria conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. Se você ler esse cântico, e 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 2, o cântico de Ana é igualzinho. Ana é estéril, e Deus ouviu a oração de Ana, e por isso o coração de Ana se alegra. Ela conhecia a oração que Ana tinha feito há milhares de anos atrás. Ela cita aqui também vários salmos, mostrando que o coração de Maria é um coração encharcado pelas Sagradas Escrituras. E porque é encharcado das Sagradas Escrituras, ela pode bem dizer, glorificar, exaltar e proclamar os atributos de Deus. O Deus que é o seu Senhor. E ela fala, contemplou a humildade da sua serva. A palavra aqui é escrava mesmo. Ela se coloca como escrava para fazer a vontade do seu Senhor. Mas diferente de outros senhores, que nos escravizam, que não nos dá direito, que não nos dá liberdade, no reino de Deus, quanto mais servos somos do nosso Deus, mais livres nos tornamos. Quanto mais eu me submeto à vontade do Senhor, mais livre e abençoado eu sou. E ela sabia disso. E Deus contemplou a humildade da sua serva. Ela não se engrandece. Está vendo que o cântico de Maria não é para ela, mas para o Deus dela, para o seu Salvador. E ela chama a Deus de meu Senhor. O seu espírito se alegra em Deus. Todo o seu ser, não é apenas de palavra, mas corpo, alma, coração, mente, ela dispõe para louvar, bendizer e glorificar ao Senhor. Todo o nosso ser deve ser alcançado, deve ser despertado para glorificar o nosso Deus. Mais uma vez, ninguém que é alcançado pela graça de Deus permanece da mesma maneira. A mudança, a transformação, a bênção de Deus não é um louvor superficial, meramente emocional. É um louvor que envolve todo o ser, alma e espírito. Gratidão verdadeira não se limita a palavras vazias ou rituais religiosos. Ela toma conta de toda a nossa existência. Quando você contempla o que Deus fez por você em Cristo Jesus, quando você reconhece que estava perdido e condenado, mas foi alcançado pela graça salvadora, a gratidão se torna inevitável. Nós vamos agradecer, louvar e bendizer ao Senhor. Por isso, Natal é esse tempo de lembrarmos, de exaltarmos e glorificarmos ao Senhor. E Maria diz, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se Jesus é o seu Salvador, é porque ela precisa de salvação. Logo, não pode ser corredentora e nem intercessora. Só um é o nosso Redentor e o nosso intercessor, Jesus Cristo, homem. Ela exalta a Deus, não se exalta, pelo contrário, ela se humilha,
porque Deus olhou a humildade da sua serva. Louvado seja Deus pelo exemplo de Maria, que alcançado pela graça salvadora, rompe em louvor e adoração ao Senhor. Que nesse Natal você aprenda também a louvar, bendizer e glorificar o Senhor nosso Salvador. Você reconhece sua necessidade de salvação? Você pode dizer com convicção: meu Deus e Salvador, como Maria fez? Maria nos dá o exemplo de humildade e de exaltação a Deus. Segunda lição que a gente aprende aqui, ainda nesse texto, que a alma encontrada por Cristo sempre encontrará motivos para entoar uma canção de adoração a Deus. Ninguém que um dia foi alcançado pela graça de Deus permanece o mesmo, e é impossível nos achegarmos aqui e nos calarmos. Como falei hoje pela manhã, Deus é o Deus de música, Deus é um Deus de celebração, e Ele pede para nós entrarmos por suas portas com ações de graças, com cânticos, hinos de louvor, porque cantamos, porque fomos alvos da graça de Deus, e por isso podemos cantar, exaltar e glorificar ao Senhor. Segunda lição que a gente aprende aqui, que Maria magnifica, engrandece, exalta o Senhor por causa da sua justiça. Lembrando, Israel está sob domínio romano. Os poderosos estão dominando o povo de Israel. Estão roubando os seus bens. Estão tirando a liberdade deles. E por isso ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço forte e valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos. Exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É o reino de ponta cabeça. Deus exalta o humilde. Deus destrona os reis. E Deus humilha os reis, fazendo com que o rei dos reis não nascesse no palácio, mas numa manjedoura. Que ele fosse proclamado não no templo, mas nos campos, a pastores que estavam no campo. Jesus cumpre e traz justiça. Ele exalta sua humilde serva e despede os soberbos, os arrogantes, os que se acham poderosos, e vai destronar o império de Roma. Onde está o império de Roma hoje? Mas Jesus continua vivo. Louvado seja Deus. O cântico de Maria descreve a reversão que Deus opera na história. Ele derruba os poderosos, exalta os humildes, enche os famintos e despede vazios ricos. Ele dispersa os soberbos e ampara os necessitados. Essa é a lógica do reino de Deus, que contraria completamente a lógica do mundo. No mundo, os poderosos oprimem os fracos. Os ricos acumulam riquezas à custa dos pobres. Os soberbos pisam sobre os humildes. Mas Deus vem para restaurar justiça, para restabelecer seu reino de retidão. Maria, ela fala de Deus, glorifica a Deus, mas agora ela ora e agradece a Deus pela obra de Deus no meio do seu povo. Não fica só sobre ela. Deus vai cumprir a sua justiça e o seu poder. A encarnação de Cristo, em si mesma, é essa inversão radical. O Criador se faz criatura. O Rei do Universo nasce numa estrebaria. O Deus Todo-Poderoso se apresenta como servo sofredor. O Senhor da Glória morre numa cruz romana, mas ressuscita. E vai vir, não mais montado no jumentinho, mas vem com poder e glória para julgar poderosos, grandes e pequenos, para a glória do nosso Deus. Ele vem cumprir justiça. E ela termina com uma última lição. Maria magnifica a Deus pela sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Deus cumpre a sua promessa. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Como ela conhecia as Escrituras, ela almejava a vinda do Salvador. E por isso ela vê
no seu ventre, sente no seu ventre o cumprimento das promessas do Senhor. Deus é fiel e cumpre cada uma das suas palavras. Pode demorar, mas vai cumprir para a glória do nosso Deus. Ela conclui seu cântico lembrando que Deus cumpre as suas alianças e promessas para o seu povo, desde a origem. Ele disse para Abraão que ia vir o Salvador, do trono de Davi não ia faltar rei, e Deus cumpre a profecia. O que estava acontecendo no ventre de Maria não era um improviso de Deus, era o cumprimento das promessas do Altíssimo. Deus prometeu e Deus cumpre. Agora, no tempo determinado por Deus, todas essas promessas convergem em Cristo Jesus. Ele é a descendência de Abraão, através de quem vem a bênção. Ele é o filho de Davi, cujo reino não terá fim. Ele é o Messias prometido, que traz salvação para o seu povo. A fidelidade de Deus e suas promessas devem encher o nosso coração de confiança. Se Ele cumpriu as promessas da vinda do Messias, Deus vai cumprir a promessa da segunda vinda do nosso Salvador. Nós não sabemos o dia, mas eu sei que Ele vai voltar. E pode ser hoje, pode ser de repente. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, vamos ver o Senhor face a face, não mais uma bolacha, um pão, mas fartura na mesa, nas bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, querido. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não desista, continue firme diante do Senhor. Ele cumprirá todas as promessas. Ele foi fiel à primeira vinda de Cristo e será também a segunda vinda. Se Ele iniciou a obra de restauração, Ele completará gloriosamente essa obra. Por isso, Maria magnifica a Deus pelos atributos do Senhor, por saber quem Deus é, o seu Salvador. Ela magnifica a Deus porque Deus é o Deus de justiça. Podem zombar agora, mas depois vão saber que Deus vai fazer justiça. Deus restaura a nossa vida. As pessoas ficavam zombando de Maria, mas Deus sabia quem ela era. Deus sabia quem ela era. E Deus cumpre as suas promessas. Deus é o Deus de pacto, de aliança. Deus é Deus de promessas. Por isso, Ele cumpre cada uma delas. Deus é fiel à sua própria palavra e vai cumprir para a glória de Deus. Por isso, convido você nesse Natal. Que nesse Natal, querido, todos os dias, as nossas vidas celebrem o Senhor Jesus. Que Jesus seja o motivo, a razão do nosso louvor, da nossa canção, da nossa adoração. Que possamos, como Maria, engrandecer ao Senhor e nos alegrar em Deus, nosso Salvador. Aprenda isso nesse Natal. E que a gratidão, a adoração e a esperança da restauração marque o nosso coração, a nossa vida, nossa caminhada cristã, até o dia em que o veremos face a face e nos juntaremos ao coro celestial em eterno louvor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Que esse seja o verdadeiro sentido do Natal, a glória de Deus. Estamos preparando algo para a igreja. Acesse as nossas redes sociais, acesse o site da igreja, você tem lá instruções sobre o advento. O que é o advento? Como me preparar? Eu convido a igreja a ler os evangelhos, o nascimento de Jesus. No evangelho de Mateus, mais específico, e de Lucas. Mas também falar ali de Marcos, onde ele já começa ali com Adão, a genealogia de Adão, e João, onde ele não vai nem ali, vai na eternidade, o verbo se fez carne. Mas leia genealogias, saiba do nascimento, ore, agradeça por isso, por esse ato que aconteceu. Se prepare para esse Natal. Estamos preparando também uma liturgia, para que você, na noite de Natal, possa celebrar com a sua família, com um texto bíblico, para ler e responder responsivamente, com um hino de Natal, com uma meditação e com uma oração para vocês fazerem em família, junto com os amigos, celebrar o verdadeiro sentido do Natal, que não é uma data,
que não é uma época, é uma pessoa, é Jesus, o nosso Salvador. Só tem Natal porque tem cruz. Não existe Natal sem cruz. Jesus nasceu para morrer a nossa morte. Esse é o Evangelho. Deus vem até nós para nos salvar, porque nós mesmos não conseguimos. Que nós possamos celebrar o Natal diante do Senhor e para a glória do Senhor. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse ato, por esse momento, por esse tempo de meditação em tua palavra. Que nós possamos compreender, entender o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para nos dar eterna salvação. Nos abençoe, ó Pai, e que esse tempo de preparo, de advento, possa, ó Pai, encher o nosso coração de alegria, e que possamos proclamar aquilo que Cristo fez em nós. Nos salvou, ó Pai, nos tirou do tremedal de lama, nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz. Que o nosso coração exulte, engrandeça, magnifique ao Senhor a cada dia. Nos prepare, ó Pai, a cada dia para exaltar, glorificar e bendizer o Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar um hino de Natal, encerrando esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Qual que é o hino? 237. Jesus nasceu. Deus, louvado seja o Senhor. Recebam a bênção, queridos. Que a mão do Senhor esteja acima de ti, derramando toda sorte de bênçãos espirituais. Que nessa semana a mão do Senhor esteja abaixo de ti, te sustentando com sua destra fiel. Que nessa semana o Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a sua caminhada. Que o Senhor esteja às tuas costas, te livrando de pessoas desleais e invejosas e dos dardos inflamados do inimigo. Que o Senhor esteja ao teu lado, como Deus conosco, Emanuel, na nossa jornada. Que o Senhor esteja em ti, aumentando a sua fé e aumentando a alegria, a vontade de viver para a glória de Deus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice?